Você já falhou alguma vez na sua vida? Com algum projeto, nota na escola, qualquer coisa que você genuinamente investiu tempo, esforço, às vezes até dinheiro, mas na hora de fazer acontecer tudo deu errado e você se frustrou, tanto que essa memória te assombra até hoje? Pode ser desde aquele canal de Minecraft com seu amigo que não tem vídeos novos desde 2012 e que vocês não tiveram uma mansão de youtubers, um vestibular de medicina que você não passou, mesmo estudando muito para isso, ou um jogo que você lançou e acabou flopando, um livro, mesmo com tanto carinho investido naquilo. Por incrível que pareça, o vídeo de hoje não é sobre um grande sucesso comercial, um blockbuster, algo que marcou uma década retrasada. Na verdade, ele é uma história sobre fracasso, mas também como podemos aprender com os nossos fracassos e corrigir eles, evitar que eles se repitam. Não olhar para eles de uma forma estigmatizada, abandonada, tentando negar o que aconteceu, mas repensando o que rolou. Portanto, eu acho que para um pessoal mais novo é importante contextualizar que os jogos da primeira década de 2000 têm um charme particular. As empresas de jogos estavam entendendo aos poucos como funcionavam os efeitos especiais dentro de um videogame e cada vez mais aprimorando as artes em 3D. Se você comparar algo do fim da vida útil do Play 1 com a do PlayStation 2, o salto é assustadoramente grande. E se você fizer isso com o Play 2 e o Play 3, é um salto maior ainda. É sempre bom lembrar que o Far Cry 4, que saiu para Xbox One e PlayStation 4, também roda no PlayStation 3 com esses gráficos. Mesmo assim, as tentativas de realismo em 3D da época do jogo que eu vou passar um tempo aqui falando e implorando para você jogar, no caso 2004, envelheceram de uma forma particularmente boa. Half-Life 2, GTA San Andreas, todos esses jogos trazem um ar extremamente específico quando você jogar eles, mesmo aqueles que não fizeram parte da sua infância. Aquela tentativa de um gráfico mega realista que algum dia deixou alguém surpreso, mas hoje é algo rudimentar, as texturas low poly que datam o jogo, mas que até certo ponto são bonitas, não caem em nenhum tipo de vale da estranheza, que nem aquele jogo do Harry Potter de PlayStation 1, mas mostram que o pessoal estava entrando no caminho certo, a indústria estava entendendo bem aonde ela queria chegar e que tem o seu charme. Ao mesmo tempo, acredito que não seja novidade o fato de que eu amo RPG, e sinceramente o cenário que eu mais gosto de mestrar é justamente o de Vampiro à Máscara, um sistema de storytelling focado em horror pessoal, interpretação e jogar problemas políticos em cima de pessoas que provavelmente são CLT e esperar que eles resolvam isso da forma menos desastrosa possível. E hoje eu vou unir tantos jogos como RPG e falar o que pra mim é um dos melhores Immersive Sims que eu já joguei. Eu sou o Nanami, bem-vindos ao meu porão e Bloodlines é o melhor jogo para computador e você nunca jogou. Ano passado eu acabei não conseguindo jogar quase nada, principalmente porque eu me mudei várias vezes, não conseguia mexer no computador direito, e embora minha placa de vídeo seja antiga, ela ainda roda bastante coisa, embora eu priorize jogos mais antigos. Depois de algumas desventuras aqui e ali, eu instalei um SSD mais memória RAM e voltei a jogar o meu backlog na Steam. E eu queria jogar algumas coisas mais antigas primeiro. Alguns deles eu tinha reservado para fazer lives, mas então eu resolvi simplesmente jogar porque eu sei que provavelmente eu não vou voltar a fazer live stream tão cedo assim. No meio disso, eu acabei formatando meu PC porque ele ficou um pouco lento, perdi meu save em Elden Ring, que eu estava jogando, e resolvi baixar esse jogo que é o Vampire the Masquerade's Bloodlines. Eu confesso que eu sabia algumas coisas meio específicas sobre esse jogo, principalmente porque 80% de quem me pedia para mestrar Vampiro tinha jogado previamente Bloodlines e queria uma experiência parecida. E como é um jogo antigo e tem um combate meio datado, eu imaginei que as pessoas se frustravam porque as narrativas não eram semelhantes ao jogo, e agora eu vejo que na real eu só me enganei bastante a respeito disso. Antes de eu começar a destrinchar o que é conhecido por muitos como a obra-prima mais cheia de falhas do mundo dos jogos, eu queria dar alguns avisos para caso você se empolgue e, sei lá, queira jogar. A primeira é optar por jogar o jogo em inglês. Embora eu entenda que a língua é uma barreira que impede algumas pessoas de aproveitar obras mais antigas ou até mesmo videogames que não têm traduções oficiais, mas embora tenha uma tradução de fã de Vampire the Masquerade Bloodlines, ele tem alguns erros que interferem um pouco no andamento da história,
mudam o sentido de algumas frases e isso atrapalha um pouco, assim. É como se você estivesse jogando 80% da história e não ela como um todo, né? Então, tente jogar com o idioma original, usa o ChatGPT para traduzir, não sei. Mas evite usar a tradução que existe por aí porque ela não é tão precisa. A segunda que eu recomendo é que você jogue Bloodlines com o Unofficial Patch Plus, porque ele resgata vários conteúdos removidos da versão final, que são bem legais, além de ter mais mecânicas únicas e opções para clãs. Então, vamos fazer a pergunta que eu sempre faço quando vou analisar alguma coisa. Quem foi o responsável por Bloodlines? O jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada Troika Games e publicado pela Activision, a mesma empresa responsável por títulos como Rampage e, na época, o primeiro Call of Duty. Inclusive, durante o jogo é possível notar diversos easter eggs dos jogos da publisher espalhados em formato de pinballs, máquinas de fliperama e em televisões que estão conectadas a videogames. Bloodlines foi planejado para ser um lançamento exclusivo de computador, e ele foi mesmo, e competidor direto de ninguém mais, ninguém menos que Half-Life 2, o que sinceramente não foi a melhor decisão, visto que o Half-Life 2 tem o pódio de um dos melhores jogos já lançados, inclusive sendo um dos melhores FPS já feitos, inspirando jogos como Counter-Strike, que basicamente moldaram o que a gente conhece hoje em dia como jogo multiplayer em primeira pessoa. Ele foi projetado como uma sequência indireta ou espiritual de outro jogo da franquia de Vampiro à Máscara, que levava o nome de Redemption, e se passava na Idade Média, que é conhecida pelos fãs da RPG como o cenário Dark Ages. E conforme o jogo avança, você vai passando por outros períodos de tempo, até chegar na Nova York no século XXI. Esse projeto foi desenvolvido pela Nihilistic Software e tinha algumas semelhanças com o projeto de Bloodlines, como a visão que se alternava de terceira para primeira pessoa e, óbvio, os vampiros. Só que no Redemption tinha algumas diferenças, como não poder escolher o próprio clã e o seu protagonista ser fixo, você não podia personalizar um pouco da história do personagem. A recepção desse jogo foi um 8 ou 80, ou ele recebia a nota 1 das revistas especializadas, ou um 8 ou 9, por aí. Como RPG nessa época ainda era um jogo bem de nicho e a IP de Vampiro à Máscara não era tão cara, ela foi adquirida pela Activision, que pediu para a Troika, que na época era composto de 5 pessoas, para fazer o que seria uma continuação direta do jogo da Nihilistic. Até que um dos desenvolvedores começou a pegar os materiais oficiais da RPG e ler, e chegou para Activision com uma ideia mais diferenciada. Fazer um jogo que se passaria majoritariamente em primeira pessoa, com algumas poucas trocas para a terceira, já que FPS era na moda na época por conta de Halo e Half-Life, e além de seguir um pouco mais o material original na hora de fazer a narrativa e o conceito de Bloodlines. Na época, o Canon do Mundo das Trevas, que é o cenário da White Wolf que engloba Vampiro à Máscara, Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse, estavam sendo os acontecimentos de Time of Judgment, no cânone de Vampiro através de algumas novels e quadrinhos, e boa parte disso foi para o plot do jogo, incluindo alguns personagens. A Troika era um estúdio pequeno e com muitas ambições. Eles optaram por uma abordagem diferente para os diálogos do jogo, focando muito mais no rosto dos personagens, nas expressões dele, e trabalhavam com a Source Engine da Valve, a SDK, a mesma que estava sendo utilizada no seu próprio concorrente, que era o Half-Life 2. Naquele momento, a Troika já tinha desenvolvido todo um sistema de iluminação durante a noite e um sistema de partículas próprio para uso de cada disciplina de vampiro, que são basicamente os poderes, presentes dentro do jogo. Só que parte do problema começou justamente por isso e o que levou a Bloodlines ter um inferno do desenvolvimento, ou Development Hell, que era basicamente a inteligência artificial dos personagens. As coisas não funcionavam direito e se comportavam de forma bem mais burras do que deveriam, principalmente dentro de combate, e no futuro isso seria um dos maiores problemas que Bloodlines enfrentou durante o desenvolvimento dele. Outra coisa que foi um desafio foi o design dos personagens. Lembrem que a gente está em 2004, onde o Shadow estampava uma capa de um jogo de PlayStation 2 em cima de uma moto segurando uma arma. Então, se você não fazia algo muito chamativo e único, seu jogo era genérico demais para um público emo e edgy que consumia videogames. A gente está na época do Gordon Freeman, CJ e Master Chief. Era muito necessário chamar a atenção com algo icônico de alguma forma. A parte criativa do estúdio também consultou materiais fontes da White Wolf e os livros de cenário que se passavam nos Estados Unidos, como Chicago by Night. O problema é que boa parte das artes do RPG de Vampiro à Máscara são feitas em preto e branco, e um estilo de arte que é muito difícil de passar por 3D e que, sinceramente, é meio feio, na minha opinião. A equipe randomizou bastante a criação dos NPCs mais genéricos e investiram muito mais em quem seria realmente importante para a história. O exemplo disso é a garota que estampa a capa do jogo, a Janet Vorman. Ela conseguiu ser um sex symbol chamativo e que grita a palavra vampiro, e atrai a atenção de quem quer algo mais ousado, mais adulto, em uma época onde quanto mais subversivo você era,
melhor ficava o seu produto. Agora, na parte do game design, eles também estavam meio fodidos, que te influenciasse dentro do jogo, sendo que ele seria baseado nas próprias fichas do RPG. O problema é que dentro de Vampiro você não distribui pontos como carisma, força e destreza com números mais redondos, como acontece no próprio Baldur's Gate 3 hoje em dia. Além de a gente estar em 2004, a ficha de Vampiro à Máscara é muito bagunçada. Ela tem atributos, habilidades, antecedentes, virtudes, qualidades, defeitos e disciplinas, o que dá tipo umas 65 combinações diferentes por baixo, que se alternam entre os clãs por conta da diferença deles de disciplina. Além disso, dentro do jogo você tem uns 15 pontos para distribuir e mais 20 em habilidades, e isso daria para dar um power play muito grande com disciplinas muito cedo, se você soubesse e entendesse como é que esse sistema de ficha funciona, além de poder quebrar o jogo muito facilmente. Como a White Wolf e o sistema de Vampiro à Máscara tem essa quantidade obscena de coisas, acabou que muitas das habilidades foram cortadas e a lógica de criação de ficha também foi simplificada ao máximo. Por exemplo, no RPG você começa com 3 disciplinas do seu clã e você tem 3 pontos para distribuir entre elas da maneira que você desejar. Já no jogo você tem 1 ponto em cada disciplina e você pode colocar 1 a mais em alguma delas se você ter uma disciplina mais forte. A lógica de habilidades e atributos também foi muito mais reduzida e simplificada para que quem tem a prática do RPG não pudesse simplesmente abrir o jogo e socar 5 pontos de habilidade uma única skill e quebrar a lógica de progressão do jogo. É importante falar que como a gente está em 2004, tem esse aspecto muito importante que foi a dor de cabeça máxima dentro da Troika, que são as disciplinas, os poderes dos vampiros. Veja, Vampiro à Máscara é um jogo que não tem um foco muito grande em combate, e de certa forma Bloodlines também não. Eu explico isso porque existem muitas habilidades que são focadas única e exclusivamente em interações sociais, como a dominação e a presença, além de aspectos muito mentais e que poderiam só amassar o mistério do jogo e jogar fora pelo seu caráter de previsão do futuro, como no caso da disciplina Auspício, que é basicamente a habilidade de antever o futuro, ler auras, conseguir escutar a mente das outras pessoas, enfim, coisas que dentro de um jogo de videogame não faz tanto sentido assim. Outra coisa é como você usa elas no RPG de mesa. Você precisa gastar uma quantidade determinada de pontos de sangue, ou fazer um teste de fome, e daí fazer uma rolagem de dados. Era confuso para um usuário que nunca teve um contato com essa IP de Vampiro à Máscara, ou jogo RPG de mesa, transportar toda essa lógica de disciplinas para dentro de um jogo de videogame. Como alternativa a isso, eles criaram a barra de sangue, que definiria cada fração dela como equivalente a um ponto de sangue da ficha, sendo que nessa barra tem uns 10 a 12 pontos de sangue, e simplificou os efeitos de disciplinas mais complicadas, fazendo com que elas se encaixassem bem dentro da proposta de cada um dos clãs. Assim como cada clã tem uma maldição, a Troika usou disso para balancear cada um deles. Por exemplo, dentro do cânone de Vampiro à Máscara, os Nosferatu têm aparência zero. Eles são completamente monstruosos e deformados. E isso dentro de Bloodlines afeta completamente a sua gameplay, ela fica 1000 vezes mais difícil, porque toda vez que você cai, você recebe uma violação da máscara, e a cada 3 violações o jogo acaba. Como eles causam esse medo, você tem que upar bastante ponto em aspectos mentais, stealth e se virar para jogar com eles. Enquanto isso, os Ventrue se dão muito melhor dentro dos diálogos do jogo e são muito bons para evitar combate e até mesmo resistir a eles, já que eles têm Fortitude, que é um poder que dentro do jogo você resiste mais a dano. Mesmo assim é muito difícil porque você tem que se alimentar sempre de alguém, entre aspas, normal, porque você não recebe ponto de sangue se alimentando de mendigos e prostitutas. Então às vezes você tem que gastar muito do seu dinheiro do jogo para comprar o que é chamado lá como sangue azul. Tinha também um sistema de antecedente que contava quem era seu personagem de forma breve, antes de ser transformado em vampiro, e dependendo do que ele fosse, você teria um buff ou um debuff. Mas eles não conseguiram testar isso o suficiente e foi cortado da versão final. O arquivo dessa parte do jogo ainda estava presente no código-fonte e posteriormente foram incluídos dentro do Unofficial Pet Plus que eu citei lá no começo. Lembra dos pontos na ficha? Então, o time da Troika estava muito mais acostumado a criar RPG de turnos, então era muito mais fácil em um contexto desse colocar estatísticas que pareciam realmente de um RPG de mesa, e adaptar para dentro da mecânica de um jogo. Agora, para um combate mais fluido e de verdade, como um action RPG da época, o caldo azedou um pouco. No começo do desenvolvimento, a equipe criativa e de programação da Troika estava muito confusa, perdida e não sabendo aplicar o que estava na ficha in-game quando se tratava de combate. Para diálogos e interações sociais e stealth era muito fácil, mas como que eu converto 5 pontos de força que se somam com 3 de arma branca para o jogo? Só aumentar o dano não estava adiantando muito. E de verdade, eu não sei exatamente o que bruxaria eles fizeram, porque não é tão comentado assim nas entrevistas e artigos sobre o desenvolvimento do jogo. Mas boa parte dos aspectos de combate funcionam.
com exceção das armas de fogo. Mesmo se dentro do jogo você conseguir upar 5 pontos em Firearms, que é o aspecto que te permite atirar melhor e acertar melhor os inimigos, e 4 em Percepção, que também influencia na sua mira, parece que existe um dado oculto igual do Baldur's Gate 3 que faz você errar tiros do nada, sendo muito mais eficiente você ficar quase a queima-roupa do inimigo e descarregar a munição toda na cara dele. Mas talvez você nem sinta isso porque Bloodlines é praticamente um Immersive Sim. Existem 1001 maneiras diferentes de passar cada fase e é incrível como o level design conversa com você dependendo da maneira que você joga. Querem no stealth? Existem tubos de ventilação, cantos escuros, e os inimigos ficam em posições perfeitas para você pegar eles de costinhas. Você é um pussy igual eu e quer usar suas disciplinas para resolver o conflito sem matar ninguém? Beleza, chefia, existem guardas feitos para você conseguir extrair o sangue que você gasta. Quer meter o pé na porta e dar tiro, porrada e mordida em quem tiver pela frente? Os inimigos dropam armas e munições que você está carregando. A equipe da Troika estava contente com o resultado, principalmente porque eles ficaram um ano inteiro trabalhando sem um produtor executivo guiando o time. Eles tinham planos ambiciosos e o escopo original do projeto contava com mais de 150 personagens e até um modo multiplayer, onde você poderia escolher entre ser um vampiro ou um caçador, e jogar um deathmatch em turnos. Conforme os turnos passavam, dava para upar a ficha e a disciplina e até que um dos times fossem vitoriosos, tipo os rounds de Valorant ou CS. Só que quando a Troika finalmente contratou David, o produtor executivo do jogo, ele encontrou uma equipe bagunçada, com sonhos megalomaníacos que o projeto malemar conseguiria cumprir, níveis de design incompleto, cheio de bug e sem nexo. Parecia que toda a ideia mirabolante que a equipe tinha, eles tentavam dar um jeito de aplicar, mas se não fosse aprovado pela dona da IP, a White Wolf, eles precisavam cortar. Tinha muita informação, mas não tinha nada ao mesmo tempo, e o modo multiplayer estava um desastre completo. A SDK não estava suportando direito os experimentos da Troika e eles resolveram só abandonar isso tudo. Para piorar, em 2013 aconteceu um vazamento gigantesco de dados referente a Source Engine e Half-Life 2, que não só prejudicou a Valve, como qualquer outro projeto que estivesse sendo feito dentro da engine, o que resultou em um atraso de mais de um ano. Uma das únicas áreas que estava relativamente bem era de roteiro, comandada por Brian Mitsoda. Ele conseguiu manter boa parte dos conceitos originais e teve diversos elementos que se mantiveram para a última versão do jogo, como o personagem do Smiling Jack, ele se passar em Los Angeles e as 3 facções de vampiro estarem presentes na cidade. Tanto os anarquistas quanto a Camarilla, que é basicamente uma maçonaria de vampiros, e os anarquistas, que são vampiros que vivem de forma independente. Além do Sabá, é claro, que são os vampiros mais religiosos e do mal, bem do mal mesmo. Ele também levou muito tempo ajustando cada um dos personagens para terem motivações específicas e manipular o jogador a cumprir esses objetivos sem ficar muito forçado. Em Vampiro, o que mais acontece com os jogadores, que geralmente são pessoas mais novas, é serem utilizados de peões pelos vampiros mais velhos para atacarem, afetarem ou entrarem no domínio de outros sem se comprometer. E é isso que o Brian faz com maestria. Ele também deu individualidade para cada um dos clãs presentes no jogo e escreveu um script completamente diferente para caso você jogue com o clã dos Malkavianos, por conta da loucura deles. Ele também tomou o máximo de cuidado possível para que a loucura desse clã não tornasse seu personagem um Deadpool da vida ou em algo que é só cômico. Então, o escritor focou em uma loucura mais trágica, premonitória e que resgata muito o sentimento de horror pessoal do RPG de mesa. Em uma entrevista, ele disse o seguinte sobre o diálogo do jogo: "Você precisa de um personagem para apresentar um problema, propor uma missão ou uma barreira de alguma forma. Não gosto de fazer com que o personagem simplesmente diga: eu preciso que você faça X, então eu vou te dar Y. Isso transforma o personagem em uma espécie de quiosque de missões automatizado. Prefiro que os personagens se comportem como as pessoas realmente agem. Não dizem oi quando estranhos aparecem. Perguntam, quem diabos é você? Ou estão esperando por você e sabem mais do que deixam transparecer, ou simplesmente não se importam. Não quero que meus personagens fiquem parados como se suas vidas começassem quando o personagem começa a falar com eles, e terminasse quando o jogador vai embora." O setor musical da Troika também ia bem, porque eles escolheram a dedo artistas que conseguissem fazer um estilo musical bem punk gótico, que resgatasse a essência de uma metrópole decadente durante a noite. Mas eu falo mais sobre esses aspectos do game quando for fazer a análise em si. Então, acho que é bom a gente voltar a falar de desgraça, né? Em meados de 2003, a equipe da Troika ficou completamente sem orçamento. A Activision tentou intervir e deu prazos mais apertados para a equipe lançar logo o jogo, que tinha como data prevista 2005, mas nem com isso eles conseguiram terminar aquele ano.
sendo que parte da equipe sequer foi paga integralmente no final do projeto. Bloodlines foi lançado em novembro de 2004 e vendeu aproximadamente 80 mil cópias em sua estreia, o que de longe não era o que a Troika e a Activision esperavam. A crítica na época elogiou bastante a narrativa e a escrita do jogo, mas massacrou todo o resto, fazendo com que a recepção do jogo fosse bem morna. Durante a E3 daquele ano, inclusive lembra que E3 existiu, aquele evento gigantesco de jogos que acontecia lá nos Estados Unidos, tinha um monte de stand legal e tudo mais, era realmente sobre jogos? Seria tão legal se tivesse um evento assim no Brasil, né? A Troika e a Activision tentaram fazer um marketing baseado em chamar atrizes góticas para promover o jogo, mas isso não funcionou tão bem. Bloodlines foi um fracasso completo e fez com que todos os funcionários da Troika fossem demitidos e o estúdio fechado. Olhando para 20 anos atrás, em 2025, fica evidente o motivo do fracasso comercial de Bloodlines. Caso vocês não saibam, 2004 foi um dos anos de ouro da indústria dos videogames. Muitos títulos e consoles importantes saíram e revolucionaram a indústria, como o próprio Half-Life 2, que saiu pouco tempo depois de Bloodlines e faturou quase 7 milhões de dólares, enquanto o nosso patinho feio aqui chegou a 3,5 milhões, basicamente a metade do que o seu concorrente faturou. Foi o ano de Halo 2 e seu cooperativo, Metal Gear Solid 3 e suas inovações em game design, GTA San Andreas. Não é que Bloodlines era horrível naquela época, ele só era o menos melhor. Ele foi um jogo ótimo no meio de vários jogos excelentes. Além de outros jogos marcantes para PC e console da época que se tornaram clássicos, tipo World of Warcraft, o primeiro Far Cry, Red Dead Revolver, Mortal Kombat Deception, Jimmy Neutron Boy Genius de GameCube. Tá, tudo bem, eu dei uma zoada mesmo. Mortal Kombat Deception não é tão clássico assim. Ano retrasado, em 2023, teve um fenômeno parecido. É só você olhar os indicados ao jogo do ano daquele TGA, que todos são jogos excelentes, e o pior jogo entre eles é só o menos melhor, não é um jogo ruim. Só que a crítica na época não perdoou e nem pensou isso. Eles apontavam muito os erros gráficos de mecânicas de Bloodlines e comparavam com o restante dos jogos. O seu principal erro era ser um FPS sem OS. O combate do jogo saiu com muitos problemas e priorizava o corpo a corpo com a arma branca, sendo que mesmo personagens especialistas em armas de fogo tinham desvantagem e mira prejudicada durante a gameplay. Um dos críticos enfatizou em sua review que ele matou um boss do jogo de primeira e sem dificuldades usando uma katana, depois de inúmeras tentativas para matar o mesmo chefe com armas de fogo. Isso tudo sem upar nenhuma skill de armas brancas. Lentamente, Bloodlines foi sendo esquecido fora da sua base de jogadores. Ele foi, em palavras bem curtas e grossas, um dos maiores fracassos comerciais e culturais da penúltima década. A situação foi tão grave que antes de se dissolver totalmente, os membros fundadores da Troika tinham dificuldade para encontrar emprego na área. Eles eram conhecidos pelo seu grande, desastroso e bugado fracasso. Brian, o chefe dos roteiros e um dos fundadores da Troika, disse em uma entrevista de 2013 que Bloodlines foi lançado no pior momento e contexto possível. E ele se pergunta como o jogo estaria e seria recebido pelos jogadores e pela crítica se saísse uns 6 meses depois. Poarski, que era um dos diretores do projeto, também revelou em 2017 que não se sentia satisfeito com a segunda metade do jogo. Eles sentiam que dava para fazer muito mais e que, talvez, com mais um ano, o jogo teria resolvido boa parte dos problemas, mas talvez tivesse gerado outros. Quando os fãs do projeto fizeram um unofficial patch, compilando todo o conteúdo cortado presente na programação do jogo, o próprio Boyarsky ficou feliz, admitindo que a equipe deixou isso tudo lá de propósito, para que alguém encontrasse o trabalho antigo e elogiou muito o trabalho dos modders. Existem conteúdos e missões inteiras que foram restaurados pelos fãs em conjunto dos fundadores da Troika. Um deles até mesmo viajou para a biblioteca de Los Angeles para tirar fotos e conseguir modelar o interior dela com o intuito de refazer uma das missões removidas, que envolvia assassinar um dos sacerdotes do Sabá, os vampiros do mal lá. Pouco a pouco, Bloodlines foi crescendo pelo boca a boca de pessoas em fóruns de jogos antigos e do próprio RPG da White Wolf. As pessoas foram jogando e percebendo quão legal ele era, lentamente notando que ele era até um pouco à frente do seu tempo. As pessoas terminavam de jogar Bloodlines e percebiam que não existe outro Bloodlines. Não tem nada como esse jogo. O fato dele ter sido um fracasso na época dele, não ter furado a bolha dentro do próprio mundo dos jogos, fez com que ninguém mais tentasse o que esse jogo tentou. O que faltava em mecânicas de combate e armas de fogo, sobrava e transbordava em conflitos realmente humanos e políticos dentro de uma trama ousada para o ano que saiu, rodeado de conspirações, traições, dilemas morais, envolvendo o quão humano um monstro pode ser. No final das contas, Bloodlines não tem culpa do inferno de desenvolvimento que ele acabou passando. Muitos jogos passam por isso e acabou que ele só foi um desastre um pouco mais escandaloso
E que apesar de tudo, conforme os anos foram se passando, o tempo acabou sendo imutável e inocentou esse jogo, que apesar de todos os defeitos e todas as falhas, tem um roteiro primoroso que vai render um vídeo solo daqui a um tempo. Até porque não é todo dia que um jogo que na época foi rechaçado se torna um clássico cult sem ser ironicamente, mas sim pelo jogo de fato ser bom. É interessante porque estamos numa época onde Baldur's Gate 3 existe e, consequentemente, os outros jogos da série Baldur's Gate foram resgatados e um novo horizonte se abriu para esses immersive sims de RPG, sabe? Mas o drama de Bloodlines não acabou exatamente em 2004. Na verdade, temos que conversar sobre um elefante na sala, do inferno de desenvolvimento que assombra essa franquia. Vamos falar aqui sobre o drama de Bloodlines 2. Desde 2004 mudou bastante coisa no mundo, tanto com a IP de Vampira Máscara quanto com a White Wolf, que acabou se envolvendo em polêmicas por deixar passar alguns conteúdos neobigodistas dentro da sua edição de RPG de mesa. Na época ele tinha sido comprada pela empresa Paradox, mas ainda detinha os mesmos funcionários e linhas editoriais, que foi substituída para começar a produção da quinta edição do sistema. Depois da compra da White Wolf pela Paradox, a licença de Vampira Máscara ficou mais acessível para qualquer um que quisesse fazer um jogo ambientado no mundo das trevas, o que gerou obras muito boas como Coteries of New York, um jogo de visual novel e baseado em escolhas, mas também gerou bastante coisas bem esquecíveis e esquisitas, tipo esse Battle Royale de vampiro aqui que o Alan Zoka jogou por algum motivo. Mas foi em 11 de março de 2019 onde, após ouvirmos boatos sobre, Bloodlines 2 foi finalmente anunciado, sendo desenvolvido pela Hardsuite Labs, conhecida por Killing Floor 2. Em 2019, eles revelaram uns clãs que seriam jogáveis, algumas gameplays mostrando o desenvolvimento e garantiram que o jogo estará disponível para o público até meados de 2020. E foi aí que recomeçou a maldição dentro desse título. Por conta de um evento global pandêmico que aconteceu naquele ano, o jogo foi adiado para 2021. Entretanto, nesse meio tempo, algumas coisas rolaram dentro do desenvolvimento dele. Um dos elementos que mais trazia credibilidade para o projeto era a presença do Mitch Soda, só que em meio a isso tudo ele foi, junto com um corte de boa parte da equipe, jogado fora do projeto. Só que em meio a isso tudo rolou um layoff dentro da Hardsuite e um dos nomes presentes na demissão em massa foi o próprio Mitch Soda. Em agosto de 2020, ninguém tinha qualquer esperança que a sequência de Bloodlines iria sair, muito menos o que esse jogo realmente merece, que é um remake, ou sequer um remaster. Quando foi demitido, o Brian Mitsoda disse em uma entrevista o seguinte: "O fato da minha demissão ter sido um choque não significa nada. Eu trabalhei em Bloodlines 2 por quase 5 anos. A história e os personagens principais foram criados na minha sala de estar. Fui responsável pela narrativa desde o início e nunca fui levado a acreditar que não tinha tido sucesso. O orgulho pelo trabalho, as expectativas dos fãs e o apoio dos colegas me deram forças nesses 5 anos. Eu estou extremamente desapontado e frustrado em dizer que é aqui que tudo termina pra mim no projeto." Em uma época onde The Last of Us ganha um remaster, um remake e o remake do remaster, é incrível ver como um jogo tão antigo e promissor quanto Bloodlines sequer é cogitado oficialmente para uma reimaginação em engines mais potentes e para novas gerações. Com a saída do Brian, ele acabou sendo substituído por Alexandre Mandryka, o produtor e diretor criativo do primeiro Assassin's Creed, Rainbow Six Vegas e Far Cry. Além da Paradox ter anunciado que a decisão de demitir o Brian foi totalmente do estúdio. Os fãs não ficaram nada contentes em ver alguém que era conhecido pelo foco em narrativa ter sido substituído por uma pessoa cujo maior trabalho é Far Cry, um jogo que não é muito conhecido pela sua narrativa. Em 23 de fevereiro do mesmo ano, 2021, o Bloodlines 2 foi adiado por tempo indeterminado. Depois de um enorme backlash da comunidade, a Paradox anunciou que a Hardsuite Labs também tinha sido completamente desligada do projeto, fazendo com que ele entrasse em um limbo onde não sabia se ele iria acontecer ou não, ou se algum estúdio ia pegar e continuar o trabalho ou não, então meio que voltou para estaca zero. Com o fim disso tudo e aparentemente do projeto, Bloodlines 2 ficava cada vez mais próximo de se tornar uma mitologia, quase como um novo Half-Life 3. Um projeto que tinha uma equipe, mas teve um desenvolvimento tão conturbado que era melhor ele só ser adiado para sempre, no lugar de cancelado oficialmente, para quem sabe um dia ser desenvolvido.
O CEO da Paradox até contou em entrevista que tinha certeza absoluta de que o Bloodlines 2 seria engavetado para sempre. Até que em setembro de 2023, ele é anunciado junto de um trailer. Ele estava vivo e sendo desenvolvido pela empresa The Chinese Room, que foi responsável por assumir e trabalhar nele do zero, mantendo o staff antigo de Bloodlines durante o desenvolvimento. Junto com o trailer, veio o anúncio de que ele sairia durante o primeiro trimestre de 2024, só que na hora de divulgar o material do jogo, os fãs ficaram decepcionados. Mesmo que o primeiro trailer tenha sido incrível e revivido o hype entre a comunidade, as gameplays divulgadas eram tudo menos o jogo que conhecemos de 2004. Não tinham interações nem elementos de Immersive Sim, mas um combate genérico e tedioso digno de um jogo da EA Games. Conforme mais coisas saem de Bloodlines 2, menos esperança a fanbase tem de ter uma sequência digna ou sequer o remake, como mencionei anteriormente. Eu gostaria muito de queimar a língua, já que no momento presente que eu estou gravando isso, esse jogo não saiu, então ele já está um ano atrasado de novo, e que a comunidade abraça essa sequência e gera um remake de Bloodlines, no estilo do que aconteceu com Resident Evil 4, mantendo a essência e a alma do jogo, mas melhorando os pontos negativos presentes nele em uma geração nova. Mas as coisas não são muito animadoras não. Quem sabe um dia eu lanço um vídeo falando sobre Bloodlines 2, mas parece que vai ser só uma lenda urbana mesmo. Mesmo tudo isso, é notável notar que Bloodlines 2 é uma carta de amor para Vampiro à Máscara. Mesmo sendo uma obra com inúmeros defeitos, é nítido o carinho, atenção e ambição que a Troika tinha com esse projeto, e que poderia ter sido muito maior do que realmente foi. Mesmo para a época, muita coisa da narrativa de Bloodlines, principalmente pela complexidade e tons cinzas das tramas e personagens, estavam muito à frente do seu tempo. Sem falar nas diversas formas de completar cenários, múltiplas rotas de sidequest, missões secundárias que se conectam com outros cenários que vão sendo explorados, e principalmente os diálogos do jogo, e a apresentação de todo mundo das trevas para uma geração que talvez nunca tenha tocado em um RPG de mesa antes. Sabe, isso não era um tópico tão mainstream em 2004, então apresentar esse mundo inteiro novo e com uma lore densa para pessoas que poderiam simplesmente não ter o mínimo interesse em aprender um hobby tão nichado assim, é no mínimo corajoso, mas tudo que eles fizeram foi pensado. A White Wolf reconhece Bloodlines como canônico dentro da linha do tempo oficial deles, além de ter conseguido desdobrar parte de sua história para uma mesa em stream chamada LA by Night, que é simplesmente incrível e está disponível no YouTube. O carinho na hora de adaptar e transpor os poderes vampíricos às disciplinas tão únicas para mecânicas de jogo também é incrível, principalmente porque a maioria delas são focadas mais em interpretação do que combate. Mesmo assim, fica óbvio que a equipe da Troika acabou dando um passo bem maior que a perna. Boa parte das missões da segunda metade do jogo, quando chegam em Chinatown até Hollywood, tem uma queda absurda na qualidade e quantidade, enquanto nos dois primeiros cenários eram bem ricos, complexos e divertidos, além de que o final é extremamente rushado e cheio de mapas onde você tem que entrar, matar todo mundo e depois matar alguma coisa muito grande no final. No fim das contas, eu acho que realmente, no fim de tudo isso, Bloodlines realmente deveria ter um pouco mais de tempo. Embora hoje, 20 anos depois do seu lançamento, ele seja consagrado como um clássico cult não valorizado, cujas críticas foram muito duras com ele, em uma época onde não dava pra ficar fazendo patches, atualizações e correções, igual aconteceu com Cyberpunk 2077, acredito que se tivesse mais uns 6 meses ou um ano, esse jogo seria completamente diferente, mais redondo e encarado como algo bom desde seu lançamento. Eu tô muito feliz por ter feito esse vídeo, porque Vampiro à Máscara faz parte da minha vida desde cedo. Eu jogava muito na adolescência, mesmo que fosse bem mais X-Men à Máscara do que Vampiro. Posteriormente mestrei mesas mais sérias, tratando melhor o horror pessoal, conheci bastante pessoas e amigos, fiz amizades jogando Vampiro e praticamente esse jogo moldou quem eu sou como mestre. Um dos meus melhores amigos também joga muito Vampiro comigo, junto com outro ciclo social, e eu devo bastante a esse universo, mesmo que ele tenha algumas coisas problemáticas, mesmo com seus erros. E esse jogo caiu como uma luva pra mim, em uma fase onde eu precisava reviver a vontade de fazer vídeos, analisar obras, conhecer histórias de estúdios que tentaram e falharam, mas que o tempo conseguiu inocentar. Assim como Bloodlines é uma carta de amor para o cenário de Vampiro à Máscara, esse vídeo é uma carta de amor para Bloodlines e um especial de 2.000 inscritos. Eu nunca consegui agradecer propriamente a altura, mas mesmo tendo uma comunidade pequena, postando pouco, eu gosto muito das interações que temos e tivemos, e principalmente o carinho que já recebi. Em breve eu devo postar um vídeo contando a história inteira desse jogo, que dá papo de 1 hora, e talvez uma DLC para membros falando sobre os Malkavians, os Nosferatus, dentro de Bloodlines,
E quem sabe algum vídeo falando sobre Vampiro à Máscara por si só. Tem bastante coisa legal nesse cenário que eu queria falar com vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço que dê uma chance para outras obras que eu produzi aqui no canal, principalmente vídeos mais antigos e que eu tenho bastante orgulho deles, que devem estar aparecendo aqui na tela para você. Considere se inscrever e dar um like se você viu o vídeo até aqui. Comenta aí abóbora ou qualquer coisa que você queira, mas lembra de incluir a palavra abóbora. Mande para algum canal que você curte reagir também, espalhe a história incrível que esse jogo teve antes de ser lançado. Eu sou Nanami e um adeus diretamente do meu porão.